Bom, estamos no mês de constância, né? Estamos trabalhando esse tema no mês de fevereiro e hoje a gente vai dar continuidade no tema de constância, mas a gente vai focar aqui a constância, a importância da constância na oração. Então, a gente vai percorrer aqui alguns exemplos, alguns textos, então, que você agora não se distraia, que você agora fixe seu pensamento aqui, naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que você diga ao seu coração, se acalme, que você pregue mesmo para o seu coração essa palavra que nós vamos aprender hoje aqui. Então, para começar, eu vou ler 2 Tessalonicenses 3:5, que diz assim: Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, pensando em um exemplo aqui sobre a constância de Cristo, sobre a importância da oração, eu quero falar um pouco da história de Ana, a oração de Ana, que fica em 1 Samuel 1:10. Quem tiver com a Bíblia aí, quem estiver anotando, eu vou começar lendo 1 Samuel 1:10, que fala assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o meu sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue este vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou Ana. Então, Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Nós vamos pular lá para o 20, que diz assim: No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. Então, aqui a gente começa a refletir, a entender o estado que Ana chega na presença de Deus. Uma mulher que era estéril, uma mulher que estava aflita, angustiada. A gente vê aqui o primeiro comportamento que já muda ali na história de Ana, quando ela volta para sua casa, ela já se alimenta, ela já consegue comer, o seu rosto já fica mais leve. E o que eu quero focar hoje é isso. Às vezes a gente chega com um coração tão contrito, a gente tem tantas coisas passando na nossa mente, estamos enfrentando tantas batalhas que às vezes a gente não consegue nem se achegar à presença de Deus, nem colocar o nosso coração ali na oração. Então, Ana nos ensina que com um coração contrito, com aflição, com medo, com pedido ali, ela chega, essa mulher estéril na presença de Deus, ela chega ali com o coração derramado, clamando: Senhor, eu preciso de um filho. A sociedade já me vê como uma mulher estéril, uma mulher que não dá frutos, uma mulher que não amamenta o seu filho. Então, Ana coloca ali toda a sua devoção diante do altar do Senhor. E o Senhor a responde com esse milagre, né? O Senhor a responde de forma sobrenatural e dá a ela esse filho tão esperado que é Samuel. E Ana entrega depois, que nós vamos ver mais para frente, Samuel para a casa de Deus, né? Esse voto que ela faz ao Senhor: Senhor, se me deres um filho, ele vai servir na sua casa, no cabelo dele não se passará navalha, e ele vai ser um homem íntegro, né? Então, Ana, ela nos mostra a importância da oração, de sermos sinceras com o Senhor, de nos posicionarmos. E eu separei alguns passos aqui para a gente refletir. O primeiro passo para sermos constantes na oração é se achegar a Deus com sinceridade e se derramar aos pés de Jesus. Mateus 7,7 nos fala assim: Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei
e abrir-vos, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Então, aqui a gente tem 3 verbos: pedir, buscar e bater. Então, são 3 comportamentos que quem tem que fazer somos nós. Nós temos que pedir, nós temos que bater e nós temos que buscar a presença de Deus em constância, oração, assim como Ana. Aqui nessa passagem, Jesus está nos incentivando a buscar constantemente a presença de Deus, a pedir, não se contentar com a situação que você está enfrentando. Se você não se posicionar na presença de Deus, se você não decidir, não, a partir de agora eu vou mudar esse cenário, não vou mais me contentar com essa situação, que nem Ana. Ana poderia ter ficado ali, já que eu não engravido mesmo, tá passando o tempo, não tá acontecendo nada, Penina ali está me afligindo, toda vez ela me insulta, eu vou me acostumar com essa situação, não vai ter mais o que fazer. Minha história já está vedada, já é isso que tem para mim. Não, ela chega diante do Senhor com esse coração, com esse pedido, ela busca, igual Mateus 7,7 está nos dizendo aqui, bate que a porta vai ser aberta, pede, clama, não se contenta com essa situação. Então, esse é o primeiro passo de ser constante na oração. 3 coisas: pedir, buscar e bater. Segundo passo, não olhar as circunstâncias. Eu preciso ser constante na oração, independente do cenário que eu estou inserida. Ana estava inserida num cenário de mulher estéril. Estava inserida ali num contexto que não tinha mais solução. Ela já poderia ter se acostumado com isso. Não, esse é o meu destino, é isso que o Senhor colocou aqui para mim, não tenho o que fazer. Mas ela rompe todas as barreiras quando ela se posiciona como uma mulher que se entrega aos pés de Jesus. Uma mulher que se entrega constantemente ali na adoração. Ela se posiciona e ela fala, não, eu quero mudar a minha história, eu quero ser uma mãe, eu quero gerar, eu quero nutrir essa criança, eu quero amar, eu quero sentir esse amor de mãe, né? Então, Ana, ela poderia ter desistido disso, né? Por tudo que ela já carregava essa infertilidade, esse destino que estava ali posto para ela, mas ela não se contenta com isso. E isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. A gente não deve se contentar com o cenário que nós estamos inseridas. Eu sempre falo aqui, não importa o que aconteceu na sua história, talvez as coisas não estejam saindo do jeito que a gente planejou, mas a gente não pode se acomodar. Mas meu casamento, mas meu filho, meu emprego, mas meus pais. Não, a gente tem que romper o sobrenatural. E isso só vai acontecer, essa mudada de chave só acontece quando a gente não se entrega, a gente fala, não, eu não quero viver isso, eu não quero viver essa história que está posto aqui para mim, eu quero mudar, eu quero que minha casa serve ao Senhor, eu quero que meu filho se rende ao Senhor, eu quero que meu marido vá à igreja comigo, eu quero ter um casamento restaurado, eu quero ter uma família salva. Então, a gente tem que romper, e a gente só vai romper quando a gente se posicionar, assim como Ana. A circunstância dizia que não, mas ela enfrentou a infertilidade no caminho certo, aos pés de Jesus. Ela enfrentou a infertilidade, ela buscou o milagre dela no caminho certo. Ela bateu, ela pediu, ela clamou e ela se posicionou. Por isso que o milagre aconteceu. Então, se nós aqui não nos posicionarmos como mulheres de fé, como mulheres que querem transformar a nossa realidade, a gente vai ficar nessas águas paradas, nada vai acontecer. Porque a palavra está dizendo que depende de nós, né? O Senhor está ali, disposto. Só que quem tem que mudar a nossa história somos nós. Em 1 Samuel 1,12, fala assim: E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Multiplicando-se em orar, orava por muito tempo. Então, o que você quer dizer, Amanda? Que eu tenho que acordar de manhã e ficar até meia-noite lá orando? Não, mas no seu dia a dia, nas suas atividades. Está no trânsito, Senhor, entrega o meu dia. Pai, esse trânsito, vai abrindo os caminhos, Senhor. Vai colocando paz aqui no meu coração. Ali você já está entregando a sua adoração ao Senhor. Está lavando uma louça? Senhor, muito obrigada pelo alimento.
tem muita louça, mas o Senhor vai estar aqui me fortalecendo para mim limpar minha casa, porque a sua palavra diz que tudo que eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Ali você vai estar orando sem cessar. É uma dificuldade no emprego. Senhor, me dá estratégia, guia aqui o que eu tenho que fazer, me dá resposta. É esse cliente, é essa pessoa, tudo, a gente tem que estar em constante oração com o Senhor. E nas horas de aflições, nas horas que a gente está no deserto, que você não vê saída, não é o autoajuda, não. Não é o videozinho da internet, a blogueira que vai te falar. Não, é a palavra do Senhor. Você ali, ó, se derramar aos pés de Jesus, é falar, Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu quero ter uma vida de milagre, eu quero ser resposta para essa geração, impactar as pessoas para o teu reino. Então, é não se contentar, é ver aquilo que está acontecendo na sua casa e não deixar o inimigo fazer a festa na sua vida. É posicionamento, é oração, é jejum, é palavra. Porque senão, gente, o inimigo ele está a todo tempo querendo nos roubar da presença de Deus. Então, nós temos que orar em todo tempo. Igual Ana, ela foi lá e se posicionou, ela quis romper esse sobrenatural. Em 1 Tessalonicenses 5,17, fala assim, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Que incrível saber que tudo nós devemos dar graças. Senhor, essa situação aqui que eu estou enfrentando, graças a Deus, porque essa é a sua vontade. É uma dor, é um luto, é uma nova dificuldade que eu estou passando por aqui. Me ajuda, me dá força, me dá estratégias, mas eu creio que essa é a vontade de Deus. Então, orar sem cessar é isso, é em tudo dar graça. O cenário está de ponta cabeça. Senhor, estou te dando graça, o Senhor vai me dar contentamento em meio a essa situação e vai me dar estratégias. E eu vou vencer esse deserto. Terceiro passo é, na constância da oração, devo adorar ao Senhor. Tem coisa mais genuína do que a adoração ao Senhor, você acordar de manhã e falar, Deus, obrigada pelo fôlego de vida. Isso é uma adoração. Aí na hora dos alimentos, Senhor, obrigada pelo seu alimento. É uma adoração, uma vida constante de adoração ao Senhor. A oração é uma adoração sem reservas, incessante, é sem parar. Essa é a vida de oração e de adoração que nós temos que viver. É sempre engrandecendo e louvando o nome do Senhor. 1 Samuel 1,17 fala assim, pedi ao Senhor que me disse, este menino, que me desse este menino, e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Então, quando Ana pede um filho, o Senhor concede esse milagre. Ela vai até a casa de Deus e eles adoram ao Senhor. Então, o que a gente entende aqui? Que ela adorou o Senhor também pelo milagre. Não é só assim, eu recebi, amém, glória a Deus, tchau. Porque muitas vezes a gente está só pedindo. Aí o Senhor vai lá e concede. Aí no outro dia a gente não volta para agradecer. Então, Ana, depois que o Senhor entregou esse milagre, ela ainda voltou e eles ainda adoraram ao Senhor, entregando a vida de Samuel ali, por toda a vida dele, nos caminhos do Senhor. Salmos 63, 3 diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Que incrível! Essa é a adoração que nós temos que ter. Os nossos lábios têm que exaltar e bendizer o nome do Senhor, e as nossas mãos têm que ser mãos levantadas à adoração. Então, esse é o verdadeiro propósito de servir a Deus, que abrange toda a nossa vida, que é toda uma devoção. A gente não pode passar a nossa vida aqui gastando tempo, pensando em, eu preciso ter a bolsa tal. Eu preciso para ser aceita, para ser incluída, para pertencer a um grupo. Não, a gente não tem que gastar tempo com isso. Eu preciso ter o carro do ano tal, porque assim as pessoas vão olhar e vão ver como eu sou próspera, como eu sou uma mulher incrível, que estudou, que batalhou. Não, isso não é sobre isso. A nossa vida é sobre um propósito, é sobre uma adoração genuína ao Senhor.
Claro, com certeza, essas coisas fazem bem. Quem não quer andar confortável, né? Com coisas que fazem parte da nossa vida, mas o nosso propósito de vida não tem que estar fixado nisso. Tem que estar em uma vida de rendição, em adoração ao Senhor, em propósito, em gastar a nossa vida aqui neste mundo para o reino de Deus, propagar o evangelho, tirar as pessoas da mão de Satanás, falar, ó, há um caminho, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e eu tenho uma resposta aqui para você. Então, essa tem que ser o nosso propósito de vida, salvar nossa família, né? Trazer aqueles que estão longe para os caminhos do Senhor e tirar aqueles da mão de Satanás. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver uma vida em constante oração e adoração ao Senhor. O quarto passo é: na oração, eu aprendo a entregar a minha vida. Ana entregou Samuel, ela entregou seu milagre. E aqui fala que quando o menino foi desmamado, Ana levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Então, além do milagre, além de dar Samuel, né, de entregar Samuel na casa do Senhor, Ana leva uma oferta de sacrifício. Ela leva aqui um novilho, a farinha e o couro com vinho. Muitas entregas aqui, né? E às vezes a gente não quer entregar nem o nosso tempo na casa do Senhor. A gente fala, ai, não dá, meu trabalho, ai, muita coisa, minha família, e a gente não consegue nem entregar uma horinha ali da nossa semana na casa do Senhor. E Ana, ela recebe o milagre, e ainda ela volta com o menino, que era o seu maior sonho, era ser mãe, e ainda com uma oferta. Então, na oração, a gente aprende a entregar o nosso melhor, seja com o tempo, seja como oferta, seja como a vida, tudo tem que depender de um esforço também. A entrega é um esforço, ela é uma dedicação. Então, abrir mão desse tempo. Às vezes a gente passa horas ali rolando o feed, né, vendo Instagram, atualizando tudo, notícias, e a gente poderia dar essa 1 hora aquecendo nosso coração na presença de Deus, colocando ali as nossas ansiedades, os nossos anseios, derramando aos pés do Senhor e sendo mudada, né, sendo transformada. E a gente só consegue isso quando a gente tem essa devoção, essa entrega, esse sacrifício também, né? E tem que ter esse posicionamento. Deuteronômio 6, 5 nos declara assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Então, nessa entrega, eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que, com toda a minha força, me dedicar ao Senhor. Eu tenho que deixar que Ele tome conta do meu coração, que Ele blinde o nosso coração. Assim como Ana chegou ali sem nada, mas ela saiu daquela posição restaurada e com seu milagre, né? Com as suas forças ali renovadas. Gálatas 1:4 declara: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo. Mas conforme Deus, nosso Pai, havia planejado, toda a glória a Deus para todo sempre. Então Jesus já se entregou por nós naquela cruz. Ele já levou todos os nossos pecados e ele está conosco todos os dias. Então a gente tem que ter o quê? Bom ânimo. A gente tem que lutar, a gente tem que guerrear. Aqui não dá pra gente ficar brincando, achando que é o mundo da Disney, tudo perfeito. Não, vai ser guerra. Vai ser posicionamento, vai ser entrega, vai ser esforço, dedicação, tudo isso com base em quê? Em constância, oração, em mudança de pensamento, em mudança de comportamento e atitude. Porque senão a gente vai permanecer nesse mesmo ciclo vicioso, né? Vence uma batalha, aí deixa as outras áreas falar, não, aqui tá dando certo. Aqui tá tudo bem, Deus, não precisa mover aqui não. E a gente vai tampando, né? Vai ali, só passando curativo. E às vezes Deus quer tratar o que? Aquela ferida, Ele quer tirar isso para ser mesmo testemunho nas nossas vidas. Quer curar as nossas feridas de dentro para fora. Não quer ficar só colocando um band-aidzinho.
quer abrir essa ferida, trazer cura, libertação, renovo, assim como Ana, ela tinha essa dor, mas ela foi renovada, restaurada, e ela saiu com o seu milagre. Então, muitas vezes, a gente fica ali em muitas áreas das nossas vidas, falando, só esse machucadinho aqui, vamos fazer um curativo e continuar. Não, o Senhor quer abrir mesmo essa ferida e trazer cura, libertação e renovo para a gente viver uma história renovada, né? Transformada. E último passo, a constância na oração vai me transformar. E eu preciso ser transformada, mas eu preciso querer. Então, assim como eu falei lá atrás, é uma atitude, é buscar, é bater, é se movimentar. E para buscar essa transformação, depende de nós também. Não tem como, o Senhor, ele é educado, ele espera de nós a nossa atitude de querer. Ele está sempre ali, disposto. Mas vai de nós querer o Senhor. Será que a gente quer mesmo abrir mão, renunciar, se entregar, ser transformada? De estéril a mãe de filhos. Ana teve sua vida transformada através de sua rendição ao Senhor, através da oração e do clamor. E eu vou ler Romanos 12, 2. Quem tiver com a Bíblia aí, ou celular, quiser abrir. Romanos 12, 2 diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, aqui nos diz que a gente não deve se amoldar a este mundo, a gente não deve pensar como as pessoas pensam. Aqui eu falei de valores, falei da importância da transformação, falei da importância da oração, que tem que partir de nós, essa constância, né? E assim a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É sempre perguntar, Senhor, é isso que o Senhor tem reservado para mim? É isso que o Senhor quer? Como eu fiquei pensando, estudando essa palavra, como que foi esse tempo de espera para Ana, né? Porque aqui fala que ela orou muito tempo, ela clamou muito, ela sem cessar. E às vezes a gente quer o iFood de Deus, clicou, chegou. E não é assim. Tem muitos processos que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que passar, que a gente tem que aprender para ser transformadas. E a gente já sabe o caminho, que é a oração, é o jejum, é a palavra, é estar em comunhão, é estar na igreja, é vencendo as batalhas e as guerras dia após dia. Porque é assim que a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para a gente ser transformada, a gente tem que querer. Nós temos que buscar sem cessar. A gente tem que ir na contramão aqui do mundo. Todo mundo está dizendo que é para fazer isso, mas a palavra de Deus está falando que não é. Então, às vezes a gente fica fazendo carinho ali no nosso pecado. E vai seguindo. E vai seguindo. Aí depois a gente não sabe por que a gente está triste, porque nada está dando certo, porque as portas não se abrem. Então, que hoje a gente possa pedir para o Senhor um posicionamento, abrir a nossa mente, nosso coração, deixar as coisas velhas para trás e pedir para o Senhor trazer essa transformação de dentro para fora. Se a gente quer viver um ano de 2025, já se foi um mês, de uma vida de rendição ao Senhor, a gente tem que se posicionar. Não dá para fazer as mesmas coisas e querer os mesmos resultados. A gente tem que se posicionar, tem que pedir, tem que clamar, pedir ajuda, que sozinho a gente não consegue muitas vezes. A gente sempre fala aqui de confiança, de se abrir com alguém, de pedir oração, de estar nessa constante ligação aqui, ó. Porque a palavra está sendo derramada, está sendo toda terça-feira ministrada, a gente está trazendo aqui muitas coisas que o Senhor, ele trabalha em nós. Não estou falando isso, mas tudo isso também é em mim. É muitas coisas que eu também preciso me dedicar, me posicionar e seguir esse caminho de Ana, né? De uma vida de rendição ao Senhor. Então, agora nesse momento, eu quero que vocês fechem os olhos. Eu vou fazer uma oração para que toda a nossa área estéreo, eu quero que você pense agora
Em alguma área que você está estéreo, vou parar aqui a gravação.